Rapaziada, vamos ver aí a coletiva do Dorival Júnior, né, depois da derrota do São Paulo nos pênaltis aí para a LDU, né? O São Paulo não avança na Copa Sul-Americana, vai ficando aí no meio do caminho da Copa Sul-Americana, né? O São Paulo que estava contando com essa classificação, né? O time até jogou bem hoje, não jogou tão mal. Acho que no primeiro tempo o São Paulo poderia ter acelerado mais o jogo aí, né? Para poder dar um gás a mais ali na frente aí pro time desenvolver um pouco mais, mas o time no primeiro tempo eu achei que o São Paulo ficou muito retrancado, esperando também muito a LDU, respeitando muito a LDU. Acho que o São Paulo deveria ter acelerado mais o jogo, né, pra daí abrir o placar no primeiro tempo, né, e daí quem sabe no segundo tempo conseguir o segundo gol. Mas o São Paulo foi eliminado, o time do São Paulo não jogou mal. O James Rodrigues não é culpado, rapaziada. Muitos aí vão culpar o James Rodrigues por ter perdido o pênalti. Eu acho que só quem bate o pênalti é que tem essa responsabilidade. E o James Rodrigues foi responsável, bateu o pênalti. Não bateu bem, mas a responsabilidade dele de vestir a camisa do São Paulo e pegar a bola e bater o pênalti já é um ato de muita grandeza do jogador. O jogador entrou no segundo tempo, jogou bem, deu passe pro gol do Arboleda, né? Na minha opinião, foi um bom jogo dele, né? É isso aí, né? Vamos ver a coletiva do Dorival Júnior, que é que ele fala aqui, né? E daí também eu gostaria de vocês aí se inscrevessem no canal, dessem um like, compartilhassem para ajudar o canal, beleza? Então vamos começar aí com a coletiva do Dorival Júnior, rapaziada. Aquela primeira partida de fato fez muita diferença para hoje, ou pelo que o time produziu de fato, por ir até para os pênaltis? Foi um jogo jogado, foi uma disputa leal, de que no detalhe o São Paulo acabou sendo desclassificado. Boa noite. Boa noite. Não, nós temos consciência que o primeiro jogo, principalmente a primeira etapa, né, da primeira partida, acabou comprometendo o nosso segmento, talvez, na competição. Porém, hoje nós tivemos várias oportunidades para que pudéssemos ampliar o placar. Foi um jogo dentro de uma expectativa grande e de uma ansiedade grande também. Mesmo assim, eu acho que nós tivemos a tranquilidade de colocarmos a bola no chão em muitos momentos. Em alguns outros, uma ansiedade natural. É um fato isso. Já tivemos partidas que criamos muito mais, talvez, do que na partida de hoje. Mas mesmo assim nós tivemos muitas oportunidades onde poderíamos ter definido, né, a sorte da partida sem que levássemos aos pênaltis. Nos pênaltis, infelizmente, o Rames, que é um cara que bate muito bem, ele acabou escorregando naquele momento. Pelo menos para mim deu a impressão que ele acabou dando 2 toques na bola. Mas entrou muito bem na partida, estava desempenhando um ótimo papel. Realmente o James Rodrigues, quando for bater na bola, deu uma leve tocada no outro pé dele e daí desviou muito a bola subiu demais. Eu vi o lance, foi basicamente isso que o Dorival Júnior tá explicando aí, né? É complicado, mas faz parte do futebol, né? Só erra quem bate. Papel assumiu aqui dentro dos vestiários essa responsabilidade que é de todos nós. Estava muito triste pelo momento, como todos nós estamos, mas nós temos que levantar a cabeça e buscarmos aí uma nova condição, porque não podemos parar, ainda que tivéssemos gerado uma ótima expectativa para que pudéssemos permanecer na disputa dessa Copa, que seria muito importante para o clube. Dorival, você entende que o time caiu de produção depois do jogo contra o Corinthians? Por que o São Paulo não conseguiu repetir aquele nível de atuação? E você acha que uma eliminação como essa pode de alguma forma interferir para a final da Copa do Brasil? Não tem motivo nenhum para que interfira. Nem se tivéssemos tido aqui o resultado positivo, também ele não teria reflexo nenhum em uma partida tão importante para todos nós como serão esses 2 jogos da Copa do Brasil. Não vejo que tenha tido uma caída. Nós criamos muitas oportunidades hoje. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Futebol é isso. Infelizmente, quando não se põe para dentro, corre-se o risco.
e fomos para a disputa de pênaltis, onde eles foram muito competentes e nós tivemos, infelizmente, uma infelicidade, mas que é de todos nós, não é especificamente de quem tem errado ou não, porque nós temos que assumir tudo isso e tentarmos entender que não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora. Dorival, é óbvio que o pênalti desperdiçado acaba sendo marcante, mas o Rames entra e consegue mudar um pouco o panorama. Ainda existe uma cautela sua com relação à parte física do Rames, porque ele demora 20 minutos para entrar no segundo tempo. E só um detalhe, não querendo ser oportunista, mas o Luciano não cobrar os 5 pênaltis. Óbvio que quem perdeu bateria de qualquer forma, que é o Rames, mas é uma escolha do jogador ou de vocês o Luciano não ter cobrado? Não, ali é um momento. O Luciano estava muito cansado e ele seria, acho que o 7º batedor. Não teria problemas nenhum. Nós tínhamos 5 ótimos batedores. O Rames errou por uma circunstância. Ele teve um escorregão, apenas isso. Senão, com certeza, ele teria feito o gol. Acabou acontecendo. Nós não temos que penalizá-lo, não. Ao contrário. Serve de lição para todos nós. E eu disse a vocês que coisas boas poderão acontecer ao São Paulo. Não? Quem sabe? Nós estamos nos preparando aí para um momento como esse. Dorival, André Galvão, SBT, primeiro eu queria só insistir um pouco nessa questão física do Rames Rodrigues, porque ele chegou ele chegou antes que o Lucas, e a gente vê o Lucas jogando quase todas as partidas, 90 minutos, fisicamente muito bem, e o Rames não tem a mesma participação, né? Não consegue ter a mesma participação. Se você já esperava que ele tivesse a essa altura uma condição física um pouquinho melhor para utilizá-lo mais? Eu acho que são 2 jogadores totalmente diferentes, né? O Lucas é um jogador totalmente do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues é um jogador mais pensador. O Lucas é um jogador velocista, né? Que a gente fala aí, o pessoal fala no futebol, né? E você vê o Rames Rodrigues jogando hoje, as bolas que ele mete para os jogadores, né? Que joga para os jogadores, os lances dele batendo na bola, totalmente diferente do Lucas. O Lucas é um jogador mais ofensivo. E sobre a desclassificação, não tem jeito da gente esquecer a primeira partida. E isso tem sido recorrente, né? O São Paulo tem jogado mal como visitante, né? Tem jogado bem como mandante e mal como visitante. Hoje custou a classificação. Serve de alguma forma de lição para a final da Copa do Brasil? Bem, eu acho que é muito relativo essa sua colocação. Na Arena Neoquímica nós jogamos muito bem o jogo todo e perdemos a partida por 2-1 e tivemos forças para reverter o placar aqui dentro. Fizemos a mesma coisa com o São Lourenço, não tivemos um bom início, porém não fizemos um jogo ruim e revertemos o quadro aqui dentro. Hoje também tivemos forças, encontramos o nosso gol. Agora, eu nunca toquei nesse assunto, mas vocês não desconhecem o que representa a altitude. E para se jogar com altitude, você tem que ter um algo diferenciado. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, o Guerreiro está 100 dias em Quito e até hoje não conseguiu se adaptar. Então, é para vocês verem que não é para qualquer um. Somos seres humanos e a equipe sentiu, na primeira etapa sentiu, até que buscasse uma adaptação no jogo, nós demoramos e eles se aproveitaram de tudo isso. Mas hoje nós tivemos muitas oportunidades, não foram apenas uma ou outra aí citadas, nós tivemos várias chances de podermos ampliar o placar. No segundo tempo, o São Paulo dominou o jogo, na verdade, né? E depois da expulsão também do jogador da LDU, né? Justa, né? O São Paulo dominou o jogo. O São Paulo tem a oportunidade de abrir o placar.
fazer 2 gols. O Caleri perdeu um gol na cara do goleiro também, bateu muito mal na bola. Não justifica, né, as perdas, né, mas faz parte do futebol. Eu acho que se não foi, o São Paulo não passou porque não é que não mereceu. O São Paulo venceu o jogo daqui, mas nos pênaltis é complicado, cara. Os pênaltis sempre castiga as equipes que tem, né? Então, isso aconteceu. Eu acho que não tem que culpar, na minha opinião, né? Não pode ficar culpando um ou outro. Acho que o São Paulo tá muito bem, né? Com o Dorival Júnior, com a equipe, né? Já tem jogo aí domingo já. E tem que agora pontuar no Brasileirão para poder melhorar a sua campanha. Com relação a outra, desculpa. O Rames, o Lucas, ele cada um tem suas individualidades. O Lucas estava treinado para qualquer situação, ele já estava pronto. O Rames teve um tempo maior de um clube para o outro. Naturalmente que você não treina como seria o necessário. Ele está fazendo um processo de readaptação, está evoluindo, está melhorando. E vai ser um jogador importante. A partir do momento que seja totalmente em condições, eu não tenho dúvidas que ele será um jogador que nos ajudará muito aí. Dorival, aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opção de ter escolhido hoje, jogando um pouco pelo lado do campo, na ponta, o Luciano, né, caindo um pouco pelo lado direito, e não o Wellington Rato, que geralmente faz essa função, e se fica um sentimento que há uma espécie de all-in, assim, é o tudo ou nada agora no jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, essas duas situações. Não, a opção é porque nós percebíamos que o time adversário dava muito espaço por dentro, entre linhas, e se nós tivéssemos mais homens ali, talvez pudéssemos ter uma situação melhor, jogando com aproximações, com trocas de passes, com infiltrações, e jogadores com definição, como Luciano, como Lucas, enfim. No segundo tempo nós abrimos o Lucas um pouquinho para o lado do campo, e quando tivemos a expulsão, no mesmo momento nós fizemos a troca para que devolvêssemos o Lucas para dentro e pudéssemos ter as jogadas combinadas pelos lados do campo. Eu acho que nós encontramos algumas delas. O Rato fez 2 com o próprio Luciano e colocou o Caleri em condições de definição. Outras situações apareceram, fizemos o nosso gol. O futebol penaliza. O Wellington, ele entrou muito bem, né, no jogo, né? Falar a verdade, o Wellington Rato, ele hoje entrou no segundo tempo e foi muito bem o Wellington Rato. Acho que o Dorival Júnior tem que rever um pouco esse jogador aí, né? Deu uma dinâmica, deu uma velocidade muito boa ali na parte da lateral direita ali, né? Na lateral direita ali do São Paulo, ele foi fundamental ali, jogou bem. Foi uma pena esse momento, essa situação, essa condição, e talvez estejamos hoje sentindo bastante aquilo que poderia ter sido aí um jogo importante e que nos levasse a uma nova semifinal. Sobre o Flamengo, eu acho que não tem o porquê de misturarmos as coisas. Nós teremos dois jogos decisivos com o Flamengo. Se fizéssemos um grande resultado aqui, não mudaríamos o nosso comportamento. Não encontrando esse resultado, também não temos por que mudar. Nós temos que voltarmos a tentar produzir no nosso limite, que é esse o caminho para a equipe do São Paulo poder encontrar resultados. Arboleda, boa noite. Você fez seu primeiro gol em 2023, um momento importante para você, mas com o time não conseguindo a classificação. O que na sua opinião, faltou para o São Paulo conseguir essa vaga na semifinal? Boa noite. Eu acho que tenho nem palavras para conseguir falar o que aconteceu hoje. Eu acho que a gente tem um bom time, né, muito triste. A gente sair dessa competição a qual a gente vê que o Arboleda tá muito abalado, né, por causa da situação aí, né, da eliminação, né. Realmente é complicado, mas faz parte, né, e acho que ele como jogador já não é a primeira vez que passa por isso,
e o São Paulo vai conseguir superar e quem sabe aí ser campeão da Copa do Brasil, né? Torcemos por isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente trabalhou muito para chegar, mas futebol é assim, né? Futebol é de pequenos detalhes e de sorte também. E lamentavelmente hoje a gente não teve essa sorte ou essa oportunidade dos jogos passados. Mas eu sei que os jogadores que tem em São Paulo são muito fortes e a gente vai sair dessa, porque a gente é um bom time, é um bom grupo e pois nada, agora só dar a volta por cima. Já domingo temos mais uma decisão, no qual a gente tem que seguir trabalhando da melhor maneira para pontuar também no Brasileirão e também pensar que a gente tem mais uma final e trabalhar para poder conquistar esse título aí. Boa noite, Dorival. Boa noite, Arboleda. Prazer, Matheus Pinheiro da Itatiaia. Arboleda, você é indiscutivelmente um dos líderes do elenco do São Paulo e tem toda essa dominância no jogo aéreo, ganha duelos, mas falando de uma parte tática específica do seu comportamento com bola, dá para perceber que os outros times costumam deixar a bola com você para armar o jogo, quando tem aquela marcação-pressão, para que você saia jogando com a bola. É algo que você se atenta no seu jogo para evoluir na questão da saída de bola, para poder o São Paulo ter uma saída de bola mais qualificada? Você acha que já evoluiu nesse quesito? Você, como um dos líderes do elenco, tem essa responsabilidade de ser sempre o homem a sair jogando? Eu acho que a gente tem um trabalho, né? E os times também têm outro. Eu acho que assim como a gente estuda eles também estudam nós. E cada um tem seu jeito de jogar. O problema deles se deixar que eu saia com bola ou o Veraldo. Eu acho que a gente tem personalidade para isso, para jogar e nos últimos tempos aí, desde quando o professor chegou, a gente tem melhorado muito essa saída de bola. E se você vê os jogos, a gente está tendo muita construção, a gente está chegando claramente no gol contrário, e é por isso, é porque a bola começa do goleiro, de nós zagueiros, e passa pelos volantes e pelos atacantes, não? Referente ao jogo, foi muito difícil. Sabíamos que a LDU é um grande time, mas a gente sabe do potencial que nós temos. Como te falei, lamentavelmente hoje a sorte não estava com nós e pois a gente vai muito triste para casa. Mas hay que dar a volta para cima e que seguir trabalhando da melhor maneira, seguir aprendendo o que o professor cada dia passa para nós e melhorar nos pequenos detalhes. Dorival, tudo bem? O Arboleda até comentou agora, a LDU de fato é um adversário complicado no futebol sul-americano, mas em relação aos jogos que o São Paulo precisou reverter, né, casos do Corinthians e também do São Lourenço, o São Paulo aqui no Morumbi logo de cara conseguiu se impor em relação ao adversário com muito mais intensidade do que conseguiu hoje, criando várias oportunidades. O Corinthians, por exemplo, os primeiros 45 minutos foram muito bons, São Lourenço também, o São Paulo conseguiu ficar em cima. Hoje, a impressão que a gente teve foi que essa mesma intensidade ela não aconteceu. E eu gostaria de perguntar para você justamente isso. A postura do São Paulo hoje, ela não se repetiu, talvez devido à postura mesmo do São Paulo, que não conseguiu igualar por alguma razão, ou foi o adversário que foi o mais complicado? Por que o São Paulo não conseguiu repetir a mesma coisa que fez contra o Corinthians e contra o São Lourenço aqui no Morumbi? Porque existem comportamentos das equipes adversárias que encaixam e comportamentos que não encaixam com a sua forma de marcação. Hoje, infelizmente, nós estávamos distanciando muito o nosso primeiro compartimento, o compartimento de ataque, do último compartimento. Com isso, nós espaçávamos e dávamos campo para a primeira troca de passes. Nós corrigimos isso na segunda etapa, melhoramos, aproximamos muito mais a nossa marcação. Houve uma inversão de lado já no meio do primeiro tempo em relação ao Alisson e o Pablo Maia, o que fez com que melhorássemos muito e neutralizássemos a saída adversária, que passou a fazer ligações diretas a partir dos 20 minutos, 25, com seu goleiro.
nos preparávamos para a primeira bola e tínhamos que ter uma aproximação mais rápida para que retomássemos a segunda. Algumas bolas dessas segundas que são disputadas caíam num setor onde a equipe adversária estava, infelizmente, retomando e iniciando um possível ataque. E isso aí gerou um descompasso, o que foi natural. Não houve a perda da pressão, o que houve é que nós, infelizmente, perdemos um pouco a nossa compactação e, com isso, demos um pouco de campo para que a equipe adversária pudesse trabalhar, coisa que dificilmente acontece com a nossa equipe, que geralmente ela é muito compacta, tanto horizontal quanto verticalmente, e isso daí facilita para que o nosso trabalho de perde e pressiona seja muito eficiente. Hoje nós não tivemos essa eficiência em 20, 25 minutos da primeira etapa. Melhoramos no segundo, bastante, consideravelmente, o que já havia sido melhorado na primeira. Mas não foi suficiente para que pudéssemos surpreender um pouco mais o adversário e chegássemos com um pouco mais de insistência e constância ao gol. Boa noite, Dorival. Rodrigo Fragoso, TNT. Dorival, vou aproveitar o jogo de hoje para trazer uma pergunta um pouco mais ampla em relação ao futebol em si. Nós vimos os torcedores aqui nas arquibancadas reclamarem muito da cera, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, da LDU. E vários times já foram vítimas da cera, também já fizeram cera, a depender do resultado. O que eu queria te perguntar é o seguinte: a cera, ela é de fato parte estratégica do jogo? A gente tem que aceitar isso? Ou não? É preciso combater a cera dentro do futebol? Ela é prejudicial e danosa ao futebol? Eu gostaria que a minha opinião não fosse levada em consideração pelo jogo de hoje, tá? Mas no meu modesto entendimento, o futebol tinha que ter o que tem o basquete: X tempo de bola rolando, tá? Devia ser cronometrado o tempo. Evitaríamos toda e qualquer situação que existem e que são reais. Primeiro, excessivo a perda de tempo com jogadores simulando. A mesma simulação que levam a arbitragem a terem dúvidas em relação a uma situação ou outra. Isso daí, não especificamente a partida de hoje, mas num todo, é um absurdo o que acontece dentro do Campeonato Brasileiro. Nós deveríamos dar um exemplo claro e real, pedindo mudanças em tudo isso, porque isso daí é uma questão de comportamento, mudarmos esse tipo de comportamento. Quem são os culpados? Ninguém. Nós temos que estabelecer que pararíamos a partir de hoje com tudo isso, porque é inadmissível a gente ter um espetáculo e boa parte desse espetáculo ser consumido com... Realmente, o jogo sul-americano, principalmente o jogo sul-americano, quando vem equipes da Argentina, do Equador, da Bolívia, sempre tem, quando eles estão na vantagem, sempre tem essas medidas deles, né, de retardar os jogos, né? É complicado, é meio complicado, porque a gente vê também isso acontecendo no futebol brasileiro, mas o sul-americano, o argentino, o colombiano, eles fazem isso muito mais do que o brasileiro. Momentos desnecessários onde os jogadores preparam, a arbitragem contemporiza e todos nós participamos disso, o que denigre muito a imagem de um futebol bem jogado. Isso já não acontece na Europa há muito tempo, porque N situações que nós não precisamos colocar aqui, cada uma delas, senão é muito profundo tudo isso. Mas que realmente é uma situação que deixa o futebol sul-americano muito feio, isso daí não tenho dúvidas. Nós precisaríamos de uma ação muito rápida e poderíamos iniciar com ações aqui locais nossas, dentro das federações, como também na CBF. Nós precisaríamos nos preocupar muito mais com tudo isso. Nós tivemos segunda-feira agora lá na CBF e, coincidentemente, eu tive a oportunidade de falar um pouco com o Rodrigo, assessor de imprensa da CBF, a respeito dessa situação,
que se nós não pusermos o dedo, não melhorarmos tudo isso, nós vamos continuar vendo esses espetáculos com boa parte do tempo que efetivamente nós teríamos a bola em jogo, sendo aproveitados para que todos essas celeumas aí sejam... E o principal é que a arbitragem, infelizmente, ela contribui para que tudo isso aconteça. De um modo geral, todos nós que estamos em torno do futebol, eu acho que usamos um pouco desse quesito para benefício próprio. Então está na hora da gente realmente pensar um pouco mais em melhorarmos e qualificarmos a condição do... É isso aí, rapaziada. É o final aí, né, da coletiva do Dorival Júnior. O Dorival Júnior explica mais ou menos o que aconteceu, né, essa eliminação por São Paulo. Os repórteres fizeram essa pergunta, ele prontamente respondeu todos. O Arboleda estava lá também, ele respondeu também as perguntas do jornalista. Então é isso aí, rapaziada. Não esqueça aí de seguir e compartilhar pra gente trazer mais notícias do São Paulo, beleza? Tamo juntos aí, forte abraço.